voltamos com o TCE Notícia. No programa de hoje, estamos falando sobre uma série de ações de controle que o tribunal fará ao longo de 2015 para verificar como está se organizando o serviço de saúde oferecido em hospitais públicos e postos de atendimento sob a responsabilidade do governo do estado e dos 91 municípios fiscalizados pela instituição. Bom, no bloco anterior eu já disse qual seria o nosso tema de abertura agora, exatamente sobre que estratégias, Thalita, são necessárias para que, de fato, essa fiscalização do TCE tenha sucesso. Sim, nós sabemos que mesmo com todas as normativas que existem em relação a esse tema, que descrevem as responsabilidades da União, as responsabilidades dos estados, dos municípios, mesmo com toda a descrição de como deve ser estruturado o sistema, mesmo assim, como o Mota já falou, várias notícias vinculadas à mídia nos mostram a dificuldade de acesso dessa população ao serviço de saúde, a demora no atendimento. Muitas auditorias do Tribunal de Contas também a gente observa isso. Lógico que isso não é um problema só da regulação, porque ainda há uma rede assistencial na saúde insuficiente. Ela ainda não consegue atender a toda essa população. Porém, quando a regulação ela é bem estruturada, fica mais fácil o diagnóstico dos déficits dessa rede assistencial, onde o Estado deve atuar. Então, antes de começar essas auditorias, essas inspeções, nós estamos fazendo uma auditoria de levantamento para traçar um panorama da estrutura da regulação no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos indo na Secretaria de Estado de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde, fomos na Central Estadual de Regulação, nas centrais regionais, em algumas centrais regionais, em algumas centrais municipais também de regulação, para saber exatamente como está, qual é o andamento da regulação no Estado. E a gente consegue observar diferenças muito grandes, regionais e mesmo entre municípios vizinhos, mesmo que sejam do mesmo porte. Então, inicialmente, para planejar essas auditorias, nós estamos tratando esse panorama antes de realizar as inspeções, para planejar as inspeções. Certo. Mota, eu gostaria de saber, por exemplo, o TCE, ele não tem como objetivo apenas fiscalizar o dinheiro público, ele também ele é também um indutor de políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, um indutor de melhorias nas ações, né, oferecidas pelo poder público. O que acontece? As nossas fiscalizações, elas, ao final, elas têm uma proposta que é oferecida pelo plenário do tribunal àquele gestor que foi fiscalizado, que sofreu uma fiscalização. De alguns anos para cá, essas propostas elas têm sido objeto de monitoramento. O tribunal realiza a fiscalização e, após realizada a fiscalização, o gestor que foi fiscalizado, ele tem um compromisso com o tribunal de realizar melhorias que foram propostas por nós e, após essa proposta, que ele encaminha para o tribunal sobre o que ele vai fazer para melhorar as ações que foram identificadas como problemáticas, o tribunal retorna àquele local para poder realizar o monitoramento. Na medida que ele realiza o monitoramento, ele identifica a situação que era com a situação que se encontra agora após a fiscalização. A gente espera sempre que a situação se encontre melhor, já que na medida em que o gestor não cumpre o que o tribunal ordena, ele sofre algumas sanções, né? Sanções do tipo multa, tornam-se inelegíveis para exercer, né, cargos e funções públicas. Então, a gente espera sempre encontrar algo melhor. Então, o que acontece com isso? Se eu faço uma auditoria no sistema de saúde e esse sistema de saúde fica melhor, isso já significa uma participação do tribunal como um órgão indutor de melhorias nas ações públicas oferecidas pelo poder público. Isso acontece muito. Não só, vou citar um exemplo, né, apesar de estarmos falando de regulação, em 2011 nós realizamos o primeiro tema de maior significância, que foi na Estratégia de Saúde da Família, que Thalita conhece muito bem.
A gente verificava o estado em que se achavam as unidades de saúde, a completude das equipes médicas, se estavam faltando médicos, enfermeiros. A gente observou também a política de medicamentos, cumprimento de jornada de trabalho por parte dos profissionais de saúde. Muitos problemas foram encontrados. E após o monitoramento que foi realizado, no caso em 2012, alguns desses problemas não mais existiam. Mas o tribunal não para num primeiro monitoramento. Ele monitora sempre. O monitoramento não acaba num momento apenas. Ele monitora e monitora até que o problema chegue a zero. É uma estratégia nova do tribunal, tem cerca de 4, 5 anos, mas a gente espera, com o passar do tempo, isso vire uma rotina e esse termo que você utilizou, indutor de melhorias nas políticas públicas, seja de fato visualizado não só por nós que trabalhamos no Tribunal de Contas, mas por toda a sociedade, porque a ideia da instituição é ser transparente. Essas auditorias que nós realizamos estão na página do tribunal, num link que chamamos de vitrine de auditorias. Então, é possível visualizar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Por esse motivo que, de repente, de novo, o tema saúde voltou, quer dizer, em pouco tempo? Não por esse motivo apenas, né? Porque, assim, o tribunal trata da saúde como algo muito importante. Por essa mesma razão, como eu falei antes, nós temos a Thalita e outros colegas que trabalham na mesma equipe que ela, dentro de uma coordenadoria que tem um núcleo voltado especificamente para estudar e fiscalizar a área de saúde. Então, significa que o tribunal nunca vai deixar de fiscalizar, e ainda que ela não seja o tema de maior significância de determinado exercício, ela vai continuar sendo fiscalizada. Um exemplo que vou dar: ano passado, em 2014, o tema de maior significância do tribunal tratava da área tributária, mas fizemos muitas fiscalizações na área de saúde. Em 2013, o tema de maior significância era assistência social, mas a equipe da Thalita visitou os 91 municípios do Rio de Janeiro para verificar a participação complementar da iniciativa privada nas ações de serviço de saúde. Então, a saúde é sempre objeto de fiscalização por parte do Tribunal de Contas, sendo ele um tema de maior significância ou não. Ele vai ser tema de maior significância se feita aquela pesquisa que eu falei no bloco anterior, de problemas enfrentados em cada uma das ações, ele se mostrar relevante. E no caso da regulação do acesso a serviço de saúde, por conta do que Thalita disse, não tinha outro jeito senão tratá-lo como tema de maior significância. Mas não estamos fazendo fiscalizações apenas na regulação da saúde. Outras fiscalizações na área de saúde também estão sendo feitas esse ano. Então, o que eu posso dizer? É um tema que vai estar sempre sendo objeto de fiscalização, sendo ele o TMS ou não sendo ele o TMS. Quais são os benefícios imediatos, né, ou ao longo do tempo em relação a depois dessas auditorias? O nosso objetivo nessas nossas auditorias, primeiramente, é fiscalizar os 91 municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Saúde. Só que a cidade do Rio de Janeiro, ela não é jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado. Ela possui um Tribunal de Contas municipal, um Tribunal de Contas do município da cidade. A cidade do Rio de Janeiro, ela possui seu próprio Tribunal de Contas. E por que ela é importante para a gente? Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela possui uma ampla rede assistencial de hospitais municipais e de outras unidades também municipais e federais. Então, primeiro, é importante que essas unidades, elas são referência para todo o Estado. Então, elas não podem ficar de fora. Então, a gente tem intenção, o Tribunal de Contas tem intenção de convidar outros órgãos a participar, como o TCM e o Tribunal de Contas da União, para que toda a rede assistencial do Rio de Janeiro, ela seja organizada. Então, o objetivo dessa auditoria é avaliar como é que está estruturado esse complexo regulador no Estado do Rio de Janeiro, se as centrais de regulação elas se comunicam e a integração entre o sistema de informação, porque nós percebemos que cada município, o Estado mesmo, utiliza diferentes sistemas informatizados e muitas vezes eles não se comunicam. Isso gera um retrabalho, isso gera uma dificuldade em organização de fila de espera, uma dificuldade no agendamento, em encontrar consultas, leitos. Então, fiscalizando isso, nós esperamos, como principais benefícios, um maior controle dessas ações e serviços de saúde,
Nós esperamos também que os sistemas informatizados eles sejam integrados, que eles conversem, e também nós esperamos que essas ações elas sejam mais organizadas, porque o usuário, que é o destinatário final de todas as ações, ele seja beneficiado com o atendimento que é necessário a ele e no momento oportuno, que isso também é muito importante. Thalita, você diria que um dos desafios do tribunal é exatamente conseguir essa integração de informação? Sim, diria sim, porque uma dificuldade que principalmente os municípios encontram é em buscar a vaga. E se ele não consegue, ao agendar no seu município, ele não consegue enxergar nas suas referências, nos municípios para onde ele encaminha, onde está essa vaga, ele precisa, como eu falei anteriormente, ele precisa de utilizar outros recursos, ele precisa de telefonar, e isso demora demais. E o cidadão, a demanda é muito grande, e o cidadão está aguardando. Então, é importante que isso seja feito de uma maneira rápida, e é essencial que os sistemas eles sejam integrados. Mota, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa parceria que a Thalita citou entre o tribunal nas suas várias instâncias, né? Tanto no nível federativo, quanto municipal, quanto estadual, e em relação à fiscalização desse serviço de saúde. Na verdade, é um projeto, porque não podemos obrigar os outros órgãos a trabalhar numa mesma orientação que a nossa, mas o que acontece? Existe nos sistemas de controle do gasto público um organismo chamado Rede de Controle do Gasto Público no Estado do Rio de Janeiro, da qual fazem parte outros órgãos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, e órgãos também federais, como TCU, Corregedoria Geral da União, Ministério Público Federal. Todos esses órgãos fazem parte desse organismo chamado Rede de Controle. O que eles fazem, na verdade? Eles tentam, por ações comuns, controlar o gasto do poder público aonde eles estão fiscalizando. No caso, essa rede ela se reúne algumas vezes por ano. Né? Esse mês vamos nos reunir com a rede de controle, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vai levar uma minuta de parceria, né? Uma minuta de projeto, para que possamos juntos trabalhar a questão da regulação do acesso à saúde. Se tivermos sucesso na assinatura desse acordo, o que vai caber a cada parte, né? Como você sabe, como foi dito já algumas vezes aqui nesse programa, estão submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro os órgãos do Estado do Rio e os 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu falei 91, se no Estado são 92? Porque, como Thalita disse, a cidade do Rio de Janeiro tem seu próprio Tribunal de Contas. E eu não posso, como Tribunal de Contas do Estado, determinar ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro que ele realize determinadas ações. Assim como eu não posso determinar a um diretor de um hospital federal que ele realize determinadas ações, porque ele está submetido à fiscalização do TCU. Então, como o sistema é uma rede composta de várias esferas de governo, eu às vezes tenho no mesmo hospital servidores municipais, servidores estaduais e servidores federais, cada um submetido a uma fiscalização. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emprega uma série de recursos, centenas de auditorias por ano, e muitas das vezes a gente não vê o resultado acontecer, porque a ação requer também o trabalho dos outros tribunais de contas, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado, do Ministério Público do Rio, dos controles internos dos próprios municípios. Então, essa parceria, a gente espera que feito o diagnóstico dos problemas e identificadas as ações que devem ser realizadas para que os problemas sejam resolvidos, se essas ações estiverem todas a cargo do TCE, ela seria ideal, seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos. Mas a gente já sabe que isso não vai acontecer, a gente vai encontrar problemas que só quem pode resolver é uma determinação do TCU. E outros que só quem pode resolver é uma determinação do Tribunal de Contas do município. E se eles não estiverem unidos a nós nessa parceria, todo esse trabalho vai ter sido em vão. Então, o que se espera é isso.
essa parceria. Bom, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Que pena. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. O TCE Notícia fica por aqui. Mas se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!